Bíblia Original Codex, Yohanan Moshe ou Marcos. Agora este é o anúncio do reino e do Salvador Jesus, o Rei, segundo João Marcos e Pedro. João Marcos era um companheiro de Pedro. Revelare. Este livro, na verdade, é a versão de Pedro sobre Jesus, registrada por Marcos, seu discípulo. Ela foi escrita em grego, com alguns trechos em aramaico, também perto de 70 d.C. Esta versão foi escrita para o público não judeu, por exemplo, os gentios, os pagãos e agora a Eclésia. Capítulo 1. Este é o Gênesis, Bereshit, do anúncio do reino de Jesus Cristo, o bem que se fez carne, Filis Dei, exatamente como o profeta Isaías vaticinou. Antes do Messias chegará um mensageiro para preparar o teu caminho. Chegou João Batista dizendo: preparem um caminho para o Senhor, um caminho estreito e reto. Nosso objetivo é fazer da Bíblia Original Codex o entendimento com revelações e purificações, de fácil e profundo entendimento já em sua leitura. E mais ainda, quando colarem estes capítulos com as disciplinas em vídeos graus na Filosofia X do canal YouTube. Sendo uma obra única na história da cristandade, não há necessidade de vermos a história de Jesus Cristo em 4 versões sinóticas. A visão holística e original é o que a humanidade precisa saber. Assim sendo, apenas registraremos e revelaremos os escritos que não tenham sido abordados por outro autor em outra versão. Marcos, como companheiro e discípulo de Pedro, registrou as memórias de Pedro de forma muito semelhante a Mateus. Marcos continua. Multidões, ainda na vigência bíblica do Velho Testamento, confessavam seus erros e eram batizadas nas águas do Rio Jordão por João, a fim de confirmarem publicamente sua conversão. Marcos revela que João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre ou tâmaras. Permitidos pela lei levítica, era um alimento bastante comum para orientais. João Batista se vestia e se comportava igualmente a Elias. Revelare. Elias é o profeta mais respeitado da Bíblia. A Bíblia estava ali diante dele, mas os religiosos não o aceitaram. Moisés é o homem mais respeitado da Bíblia. Jesus estava como Moisés, ali, diante deles, a própria lei, a Torá, e eles não acreditaram nele. Agora, em nosso tempo, 2000 anos depois, o que vem em seu próprio nome será aceito. Fiquem atentos. O Elias está chegando como a primeira besta e preparará o caminho da lei em carne, Moisés. Em breve, Moshe, o anti-Messias, virá, como filho de Davi, e será aceito. Sobre o mel, alguns manuscritos trazem como tâmaras, outros como mel silvestre, depositado no oco das árvores. As memórias de Pedro, registradas por João Marcos, são idênticas aos relatos de Mateus. E Jesus foi batizado para sinal público do fim da Torá em Cristo. Ao sair da água, apenas Jesus viu.
Revelare. Apenas Jesus e João viram o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba, e não literalmente uma pomba. O Talmud da Babilônia já comparava a uma pomba. E o Espírito do Criador voava com o vento sobre as águas, assim como uma pomba que paira sobre os seus filhotes sem tocá-los. Vê, não há nenhuma prova que desceu uma pomba, mas como uma. Assim como a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, chegou a mudar o texto em Lucas, colocando forma corpórea. Revelare. Então uma voz foi ouvida por Jesus e por João apenas. Esta é a minha carne, a matéria, a minha prova de amor. Então, dali, esta manifestação divina, com um material de luz, como um plasma, foi guiando Jesus até uma região deserta. Então, temos a narrativa do crivo do Filis Dei em ter, ser e poder. Jesus ficou 40 dias vivendo com animais selvagens, para que os judeus possam crer nele como creram em Elias e Moisés. João é preso. Jesus sai do deserto e começa a anunciar o reino. Agora, o primeiro Pedro relembra e pede para João Marcos registrar quando ocorreu seu chamamento. O próprio Pedro. Nosso mestre me viu e também meu irmão André. Estávamos lançando redes no mar, pois éramos pescadores. Então, Yahshua disse: venham comigo, eu os escolhi para pescarem homens. Naquele mesmo instante, eu e meu irmão André abandonamos as redes e o seguimos. Depois, Jesus chamou Tiago e João, que também estavam preparando suas redes. Eles também o seguiram conosco. Apenas Zebedeu, seu pai, e os empregados ficaram no barco. Todos nós fomos a Cafarnaum, e lá Jesus entrou numa sinagoga pela primeira vez para ensinar. No meio do ensino, um espírito imundo tomou um homem e disse: Jesus de Nazaré, o enviado do Criador, veio nos destruir? Vejam, os espíritos malignos eram os únicos dentro da igreja a reconhecerem quem ele é. Jesus disse: cale-se e deixe este homem. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Os fiéis na igreja começaram a dizer: este é um novo ensino, um ensino que tem poder de expulsar espíritos imundos. A sogra de Pedro é curada. Jesus cura muitos doentes. João Marcos disse que Jesus sempre saía de casa de madrugada para um lugar isolado e ficava ali horas meditando. Um dia, os discípulos procuraram a ele e o encontraram meditando. Todos estão te procurando. Ao que o mestre respondeu: aqui já anunciei o reino. Agora vamos para as outras cidades próximas, pois vim para todos, e não só para estes. Então, Jesus anunciou o reino com sinais, provando ser o Messias em toda a Galiléia. Jesus pedia para que não contassem que era ele quem estava fazendo aqueles sinais, pois isto
já estava o impedindo de poder entrar publicamente nas cidades. Pedro e João Marcos narram que ele fazia de tudo para ficar sozinho, mas mesmo assim vinham até ele gente de todas as partes. Bíblia Original Codex, Yohanan Moshe, ou Marcos, capítulo 2. Iluminare. Jesus estava quase sempre numa região deserta, como nos montes, porque eram os únicos lugares que conseguia meditar. Por muitas vezes, quando Jesus estava em casa, as pessoas se juntavam na sua porta e ele, ali mesmo, da janela ou da porta, anunciava o reino. Jesus cura um paralítico e os bíblias o enfrentam porque ouviram ele dizer que perdoava pecados. Como um homem, ou mesmo o Messias, pode perdoar pecados se só Deus pode? Um tempo depois, Jesus caminhava com seus aprendizes quando viu Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E disse-lhe: Também escolhi você, Mateus. Mateus deixou a coletoria de impostos na mesma hora. E para comemorar, Jesus foi à casa de Mateus. Nesta comemoração estavam muitos amigos de Mateus, companheiros de trabalho, também coletores de impostos e outros também mal vistos pelos bíblias. Os publicanos eram responsáveis pela renda do Império Romano. E como os fariseus queriam se livrar do Império Romano para ficarem com o lucro e o poder só para si, odiavam os coletores de impostos. Revelare. Os hipócritas odiavam os publicanos, porque viam fortunas indo para os cofres romanos e não para o templo e o bolso deles. Os bíblias eram tão hipócritas que condenavam os publicanos ao inferno por cobrarem impostos, mas eles cobravam dízimos e ofertas. Cobrar impostos não envolve o nome do Criador, mas cobrar dízimos e ofertas, sim. João Marcos continua: Quando os doutores da Bíblia e os religiosos viram Jesus na casa de Mateus com outros coletores de impostos, chamaram os discípulos de Jesus a fim de colocá-los contra seu mestre. Este contexto nós já vimos em Mateus. Então temos também a versão de Pedro e João Marcos sobre o dia em que Jesus foi comer cereais no sábado com seus ensinados. Ali Jesus Cristo refutou severamente os legalistas e revelou ser o descanso das consciências quando disse: Eu sou o Senhor dos homens, sou o Senhor de Davi, e eu sou o Senhor do sábado. Parabéns! Você já está ouvindo Marcos na Bíblia Original Codex. Para saber mais, é só acessar o canal Filosofia X no YouTube. Bíblia Original Codex, Yohanan Moshe, ou Marcos, capítulo 3. As memórias de Pedro sobre a biografia de Jesus. Me lembro que, numa outra ocasião, Jesus entrou na igreja e encontrou um homem com as mãos atrofiadas. E assim como ele nos deu uma lição nesse dia, que comemos cereais num sábado, os líderes da Bíblia estavam espiando para ver se Jesus curaria aquele homem no dia sagrado. Jesus fazia isso sempre, já sabendo a reação previsível dos religiosos.
Então nosso mestre disse ao homem com a mão atrofiada: Levante-se e venha aqui no meio da igreja. Ao chegar no meio de todos, Jesus disse: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Vê, dualidade. Todos ficaram em silêncio. Mas eles permaneceram em silêncio. Revelare. Pedro continua. Jesus ficou irado e triste. Irado por conta dos corações endurecidos dos religiosos que colocavam a Bíblia acima de fazer o bem. Selá. Se a religião, a Bíblia, sua igreja, está acima de fazer o bem, então você está sendo enganado. Meu mestre disse ao homem: estenda a mão. Então, humilhados, os líderes do templo começaram a conspirar sua morte. Jesus era seguido por muitas pessoas da Galiléia, Judéia, Jerusalém, Idumeia e os pagãos de Tiro e de Sidom. Então, Jesus chama em um monte todos os outros discípulos, formando o grupo de 12. Pedro narra e João Marcos registra. Eu me chamava Simão, mas Jesus mudou para Pedro, a pedra decano do edifício, templo verdadeiro. Chamou também a Tiago e João, que Jesus os chamou de filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Muitas vezes, quando Jesus entrava nas casas, uma multidão ficava na porta. E às vezes entravam, ao ponto que nem ele, nem os discípulos conseguiam comer. Aqui, Pedro nos dá mais detalhes sobre o dia em que seus familiares queriam ter um particular com ele. A mãe de Jesus e suas tias estavam preocupadas, achando que ele estava saindo do controle, pois já não conseguia nem comer. As multidões entravam nas casas onde ele estava, e sua família, descontrolada, achou que ele estava fora de si. Então, é neste dia que pediram para Jesus sair para fora da casa, de onde ensinava, porque queriam ter um particular com ele. Foi quando chegaram e disseram: Sua mãe e seus familiares estão lá fora e querem falar com o Senhor a sós. Ao que Yeshua, sabendo o que seus familiares pensavam dele, disse: Todos esses aqui que me ouvem são minha família, porque ouvir minhas palavras é cumprir a vontade do Criador. Revelare. Você que está ouvindo este trabalho histórico sobre Jesus, você está cumprindo a sua vontade agora. Todos que me ouvem agora, vocês são considerados família do Salvador. Esse alimento Mateus não nos havia fornecido. Agora Pedro deixa claro que a própria família de Jesus não o entendia nesse momento. Então, Pedro e João Marcos narram quando os mestres da Bíblia acusaram Jesus de expulsar espíritos imundos pelo próprio Satanás. Foi nesse contexto que Jesus replicou: Isso sim é blasfêmia. O mal não pode expulsar o mal, somente o bem pode expulsar o mal. Eu sou o bem, o Espírito. E o que vocês me acusaram não tem perdão. Selá.
Se você disser que algo é mal sendo mal, muito bem. Mas se você disser que algo é mal sendo bem, isso é imperdoável. Você está ouvindo a Bíblia Original Codex. Para saber mais, acesse ao canal Filosofia X no YouTube. Bíblia Original Codex, Yohanan Moshe ou Marcos, capítulos 4 e 5. Capítulo 4. Pedro recorda que, além de Jesus ensinar a multidão nas casas, também o fazia muitas vezes à beira-mar. Em um desses dias, Jesus teve que entrar dentro do barco para poder ensinar. Ali, Jesus contou a metáfora das sementes, que já revelamos nos graus de Mateus. Mas Pedro lembra de uma metáfora diferente, contada pelo Mestre neste mesmo dia. O reino do Criador é como um homem que lança a semente sobre a terra. Seja à noite ou seja de dia, ele durma ou acorde, mesmo ele não tendo conhecimento da biologia, a semente germina e cresce. Da própria terra, o carbono suscita o grão, depois o talo, depois a espiga, então o fruto. Quando o fruto está maduro, o homem vem com suas ferramentas para colher. Revelare. Jesus Cristo está revelando que neste crivo dual, não importa se homens conhecem ou não conhecem, se homens são bons ou maus, se eles estão vivos ou mortos, o reino cresce da própria humanidade e serão colhidos no grande dia da colheita. Então, o Mestre fala sobre o grão de mostarda, que já revelamos nos graus de Mateus. Pedro narra também quando Jesus acalmou o vento e o mar, usando a própria natureza para ensiná-los. Yahushua disse aos educandos que estavam apavorados: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? É a fé, a coragem, coradium, como temos ensinado. Educare. Os educandos, os discípulos. Educação vem de educare, derivado de ex, ec ou ed, que significa guiar para fora. Todo discípulo é um educando, e quando ele estiver educado plenamente fora do sistema, então será um erudito. Erudito quer dizer o educado, a educada, o ensinado, a ensinada. Capítulo 5. Pedro narra a legião de espíritos imundos que estava em um homem que ninguém conseguia dominar. Ele vivia nos sepulcros. Muitas vezes tinham-o amarrado com correntes, mas ele quebrava as correntes e até os ferros dos seus pés. Pedro dá detalhes diferentes de Mateus, dizendo que de noite ou de dia ele gritava e se cortava com pedras. Mas quando o mestre desceu do barco e subiu a colina, o homem viu Jesus de longe, correu até ele e, chegando próximo, o mestre disse: Deixe este homem. Então o homem se prostrou e gritou: Enviado do Criador, eu imploro que não me puna. Então, como já falamos em Mateus, Jesus permite que entrem nos porcos e fiquem naquela região. O que acrescenta aqui é o fato de Pedro narrar o que Jesus disse a este homem, já liberto, querendo-o seguir. Não permito que venha comigo. Vá para a sua família
e conte a eles o que eu fiz por você. Mateus narrou que eram 2 homens possessos. Revelare. A passagem de Jesus por Gadara pareceu tão opaca, mas não, ao contrário. Jesus desceu do barco, libertou aqueles homens, e isso foi o suficiente para que toda a região conhecesse o reino. Selá. Todo sinal tem um porquê, um propósito e um preço. Apenas um homem famoso, um caso impossível, e toda a cidade conheceu o reino. Pedro narra que aquele homem anunciou a Decápolis tudo o que Jesus tinha feito por ele. João Marcos também registra Jairo e sua filha, assim como já vimos em Mateus. Pedro também lembra a mulher que sofria há 12 anos, assim como já vimos em Mateus. Gran finale. Confirmando que o menos é mais, o pouco é muito. Quanto mais fé, mais coragem e menos rituais. Confirmando também o poder dos desejos. Seja conforme a sua coragem, o seu desejo. Sobre Jairo, dirigente da igreja, por conta da multidão, sua filha morreu e então disseram: não adianta mais incomodar o mestre, ela acaba de falecer. Ao que Yeshua replicou: ela apenas dorme. Revelare. Isto confirma o que revelei nos graus sobre 72 horas após a morte. Jesus chama apenas Pedro, Tiago e João para dentro da casa de Jairo. Pedro e João Marcos registram em aramaico o que o mestre disse à menina dentro do quarto. Talitá cumi, isto é, acorde, menina. Imediatamente, a menina de 12 anos de idade acordou e levantou da cama. Revelare. Os bíblias e religiosos zombaram muito de Jesus quando ouviram dizer que ela apenas dormia. Mas quando viram a menina acordar e se levantar para comer algo, então disseram à multidão que realmente ela estava apenas dormindo. Hipócritas. Sempre tem uma resposta na ponta dos lábios e dos dedos para conservar seu engano. Pedro termina dizendo que Jesus solicitou que ninguém soubesse, porque se os líderes do templo e da Bíblia soubessem que ele também dá vida aos mortos, seria a maior blasfêmia. Jesus é muito mais que um enviado, um escolhido, um ungido, um homem da tribo de Judá. Jesus fez muito mais do que as profecias diziam que ele deveria fazer. Ele provou ser não só o cumprimento das profecias, mas o próprio autor e inspirador delas. Um Messias da paz defende o povo, o templo, a lei e os judeus, mas não dá vida aos mortos. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, e Yeshua é o próprio absoluto homem. Bíblia Original Codex Yohanan Moshe ou Marcos, capítulo 6. Jesus saiu da casa de Jairo e foi para a sua cidade Nazaré, na Galiléia, com seus discípulos. Revelare. Jesus era da grande província da Galiléia, do norte de Israel. Neste tempo, não existiam sobrenomes, portanto, a cidade de origem era usada como sobrenome. A cidade podia ser a que nasceu ou a que viveu e cresceu.
Por isso, Jesus era chamado de Jesus de Nazaré, o Galileu. Jesus da Galileia, ou Jesus, filho de José. Em mais um sábado, Jesus estava na sinagoga. Selá. Jesus quebrava as leis bíblicas para revelar-se superior a elas, pois elas é Ele. Ao ensinar com muita sabedoria, Pedro narra o que já vimos em Mateus. O dia em que o povo de sua cidade Nazaré o desprezou. Desprezaram por conhecer sua origem humilde, sua idade e sua família. Então Jesus curou apenas os que o reconheciam, mas vendo a desconfiança, a desfé, não fez nenhum milagre, nenhum grande sinal. Chamou os 72 discípulos e os enviou de 2 em 2, assim como já vimos em Mateus. Pedro nos informa que o rei Herodes ouviu falar da fama de Jesus devido aos sinais que ele fazia. Alguns diziam que Jesus era a reencarnação de João Batista. Outros diziam que Jesus era a reencarnação de Elias. Herodes, sabendo do que diziam, disse também: ele só pode ser a reencarnação de João, o homem que decapitei. Pedro narra com João Marcos exatamente a mesma versão sobre a morte de João Batista. Pedro diz que o corpo de João Batista foi colocado num túmulo pelos discípulos. Marcos narra uma das multiplicações de pães à multidão, que seguia Jesus como ovelhas sem pastor. Os elementos adicionais fornecidos são: os discípulos disseram que para comprar pão para toda a multidão presente, teriam de ter 200 denários, 200 dias de trabalho. Jesus organizou a multidão sentados na grama verde, em grupos de 100 e 50 pessoas. Os 2 peixes também foram multiplicados como física quântica e biologia, mitose e meiose, de modo que todos ficaram satisfeitos. Pedro diz que sobram 12 cestos de pães e de peixes também. A grande lição de Coradium. Então Pedro narra com João Marcos a noite em que Jesus enfrentou a fúria do mar e do vento, chegando próximo ao barco onde eles estavam, remando contra a maré. Iluminare. Pedro não conta que ele corajosamente saiu do barco para salvar seu mestre, como revelamos em Mateus. Revelare. Pedro aqui revela o porquê de nosso Supremo Mestre ter usado a natureza para ensinar-lhes Coradium. Os discípulos estavam sem entender o milagre dos pães. A multiplicação de pães encheu-os de medo, pois eles teriam de substituir o Mestre e temiam não conseguir ser como ele. Então, Pedro nos narra que o coração deles estava com muito medo. A lição do mar e o vento, Jesus desafiando a matéria, foi exatamente o que eles precisavam para ter coragem. Dali foram a Genezaré. Quando amarraram o barco, o povo reconheceu Jesus. As pessoas levavam os doentes para as praças e, ao ver tantos enfermos, tantas pessoas, e o mestre sendo apenas um, e com pouco tempo, se esforçavam para chegar próximo dele o suficiente para ao menos tocar na borda da sua roupa, e todos que conseguiam eram curados, sem que ele precisasse dizer algo. Revelare. O poder da cura, da transformação, da alquimia da matéria está em você. Deseje, estabeleça conforme sua confiança
um movimento na direção dele, suficiente para mudar sua vida. Dele emana todo o poder. Bíblia original, Codex, Yohanan Moshe ou Marcos, capítulos 7 e 8. Capítulo 7. Religiosos e mestres da Bíblia, vindos de Jerusalém, se aproximaram de Jesus para condenar seus discípulos por não estarem em santidade. João Marcos faz um comentário sobre a tradição religiosa dos Bíblias. Ele nos conta que os Bíblias faziam questão de lavar publicamente suas mãos, copos, jarros, vasilhas. Nós já conhecemos esse dia pelas mãos de Mateus ou por suas memórias, registradas por um cristão mais tarde. Cabe aqui enfatizar a resposta que nosso mestre deu aos Bíblias, usando a própria Bíblia. Iluminare. Na Bíblia de vocês está escrito em Isaías que vocês são falsos. Louvam com a boca, mas o coração é falso. Seus cultos não têm valor e suas pregações não passam de regras que vocês mesmos criaram. Vocês transformaram o espírito da Bíblia em tradição humana. Dali, Jesus foi descansar dos insultos dos Bíblias em Tiro e Sidom. Pedro narra então o rico encontro entre ele e a mulher grega, Ciro-fenícia de origem, desprezada pelos Bíblias, considerada pagã, herege e idólatra, mas que o reconheceu como Messias. Agora Pedro narra algo que Mateus não testemunhou. Perto de Decápolis, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Jesus o convida para um lugar longe dos olhos da multidão. Então, nosso mestre colocou os dedos nos ouvidos dele. Depois, passou o dedo em sua saliva e tocou na língua do homem. Jesus levantou os seus olhos para os céus e, suspirando profundamente, disse-lhe: Efatá, se abra. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e começou a falar normalmente. Jesus disse a ele que não contasse a ninguém, mas o povo ficou sabendo mesmo assim e dizia: Não existe o que ele não possa fazer. Até o surdo ouve e o mudo fala. Capítulo 8. Pedro e João Marcos narram agora a segunda multiplicação de pães. Pedro nos dá um detalhe importante. Ele nos diz que Jesus multiplicou os pães pela segunda vez porque, além de estarem 3 dias sem comer, muitos tinham vindo de longe. E o mestre sabia que alguns iriam desfalecer no caminho. Dali foram para Dalmanuta, onde os religiosos vieram provocar o mestre. Então Jesus fala sobre o fermento dos religiosos, já revelado em Mateus. O adendo aqui são estas falas do mestre. Quando eu parti os 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam. E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos recolheram? 7, responderam. E o mestre conclui: E vocês ainda não entenderam? Educare. Os educandos, mesmo vendo ele multiplicar pães e peixes 2 vezes, ainda estavam preocupados em passar no mercado para comprar pães antes de viajar com Jesus. Dali foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego, implorando que Jesus tocasse nos olhos dele. Revelare. A fé
é primeiramente coragem e confiança. Se alguém desejar inteiramente algo, o toque é apenas o efatá material. Muitas vezes, Jesus não precisou tocar. Selá. Quanto maior a coragem e a confiança, menor a necessidade de fisicalidades. O toque de Charcot, o toque de hipnose, o toque da fé, o passe, a imposição de mãos, tudo está ligado metafisicamente a uma condição material para alcançar a linha imaginária pré-estabelecida pelo Criador, como já revelamos em graus. Toda doença psicossomática pode ser curada com desejo pleno e um toque. Mas as doenças de nascença, congênitas ou crônicas, precisam estar dentro da septointerferência divina. Assista o vídeo grau As 7 Interferências do Criador no YouTube. João Marcos continua. Novamente, Jesus toma este homem pela mão e o tira do alcance dos olhos da multidão. Jesus passa a saliva em seus dedos e toca em seus olhos. Você está vendo alguma coisa? O homem abre os olhos e diz: Eu vejo, eu estou vendo. As pessoas parecem árvores andando. Então, Jesus colocou as mãos nos olhos do homem novamente e ele conseguiu ver com clareza. Revelare. Quando a confiança não foi suficiente, o toque quântico precisa ser realizado novamente. Vê primeiro os dedos, depois as mãos, crescendo de acordo com a necessidade para suprir a falta de fé. Exatamente como os gregos queriam entender, e só recentemente Freud, Charcot e outros foram entender como funciona o processo cerebral. Jesus diz ao homem para que ele fosse para a sua casa. Pedro agora registra o dia em que reconheceu Jesus como o enviado do Criador. Neste dia, Jesus revelou a eles que seria torturado e morto pelos bíblias e líderes do templo. Gran finale. Assim como revelado em Mateus, aqui temos a transcrição fiel do que Jesus disse a Pedro. Que o mal fique longe de nós. Pedro, se você quiser me livrar de ser morto pelos homens, então você estará indo contra a vontade do Criador. Após dizer isso, chamou a multidão com seus discípulos e disse: Para me seguir, o homem precisa negar seu ego, o mal. E para fazer a minha vontade, o homem precisa carregar a sua cruz. Quem não quiser morrer por mim, na verdade morrerá. E quem morrer por mim, viverá. Que valor tem se um homem conseguir tudo o que deseja e morrer sem a vida eterna? Que homem na terra poderia comprar a vida eterna? Quem escolher seguir a sua vontade, no primeiro dia do meu reino, a minha vontade será matá-lo. Parabéns, você está avançando rápido na leitura da Bíblia Original Codex. Até o próximo capítulo. Bíblia Original Codex, Yohanan Moshe ou Marcos, capítulo 9. Após nosso mestre ter ensinado a Pedro e à multidão sobre como vencer o ego através da dor da cruz e assim cumprir a vontade soberana do Criador, disse no início do capítulo 9, mal subdividido, assim: Dou garantia a vocês que existem aqui entre nós 2 homens que não vão experimentar a morte antes de verem o reino, vindo com todo o poder. Revelare.
Nós já vimos esse revelar em Mateus, mas cabe aqui dizer algo registrado bem diante dos nossos olhos. Moisés e Elias, a Bíblia, estavam ali, pois 6 dias depois apareceram no delta de luz diante dos 3 discípulos mais próximos. Se Moisés e Elias estavam no cosmos material, naquele momento, pense 2 revelações inesquecíveis, algo sem palavras. Primeira, Jesus é o Criador em carne, pois mesmo estando materialmente ali como avatar de Deus, chama Moisés e Elias de onde estão. Onde não há mais espaço para o cosmos material, onde há espaço, a fim de que o Delta Discípulos registrassem o Delta Bíblia e a revelação do fim. Esse revelare é sólido e suficiente para decretar Jesus como Criador em carne. Segunda, Jesus está dizendo claramente que o reino só virá quando Moisés e Elias estiverem aqui novamente neste cosmos material, o que em si, esse revelare, é suficiente para aniquilar qualquer hipótese de arrebatamento e nos mostra a dualidade divina. Revelare. Primeiro, o reino será juntar a palha e destruir, anticristos. Segundo, o reino será juntar o trigo no celeiro e descansar, o Cristos. Assim, como tenho vaticinado e sou ferrenhamente chamado de herege pelos Bíblias. Primeiro, delta luz, Moisés e Elias aqui e Cristos no crivo anticristos. Segundo, delta trevas, para os judeus, uma das bestas, o Elias de Malaquias 4, preparando o caminho para o Messias. Teremos, portanto, o Elias e o Messias, que é o agremiador do joio, da palha. Pedro continua. Então disse para que eles anunciassem o que viram apenas quando ele ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram segredo, mas entre eles, os 3, houve uma longa discussão. Se ressuscitar dos mortos era literal ou figurado, e como aconteceria? Então os 3 discípulos perguntaram: por que os mestres da Bíblia dizem que é necessário ouvir o Elias primeiro? Já revelado em Mateus, aqui está a fala que comprova tudo o que foi revelado agora, onde os Bíblias aguardam Elias primeiro. Iluminare. Quase todos hoje falam do anticristo, mas ninguém fala que primeiro virá o Elias. Pedro nos dá detalhes agora do dia em que tiveram medo de expulsar um espírito maligno. Ele nos conta que ao voltarem os 3 discípulos onde estavam os outros, viram uma grande multidão perto deles e os mestres da Bíblia fazendo uma grande discussão. Quando o povo viu Jesus chegar, se assustaram e correram para cumprimentá-lo, quando nosso mestre perguntou: o que vocês estão discutindo? Era sobre o menino possesso. Quando o espírito maligno viu Jesus através do menino, imediatamente causou uma convulsão, caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Ao que o pai respondeu: desde a infância, mestre. Se puderes fazer alguma coisa, então tenha compaixão e nos ajude. Jesus, então, o criva. Como assim, se puderes? Você é quem precisa crer. Se você crer, então será conforme seu desejo.
Quando o pai do menino viu que havia usado palavras erradas, imediatamente exclamou: Senhor, me ajude a vencer a minha incredulidade. Revelare. As palavras revelam se acreditamos ou não. Mas ao sermos crivados, então revelamos o que realmente está no nosso coração. Selá. A função do não e do mal é revelar o que realmente está em nosso coração. Este homem não foi atendido porque falou as palavras certas, mas porque, ao se humilhar diante do Cristo, revelou que o reconhecia e seu desejo era pleno. Então Jesus expulsou o espírito maligno daquele homem. O espírito gritou, agiotou violentamente o corpo do menino e saiu. O menino ficou como morto e os bíblias disseram: ele morreu. Mas Jesus se abaixou, pegou na mão do menino e o levantou. Jesus chama seus discípulos num lugar isolado, que ninguém soubesse, e revela a eles que iria morrer pelas mãos dos religiosos, mas que voltaria da morte. Os discípulos não entenderam o termo ressurreição, mas tinham vergonha de perguntar. Então foram para Cafarnaum. Pedro narra sobre o grande ensino de Jesus sobre os pequeninos, que já revelamos em Mateus. Aqui, João, Marcos e Pedro registram uma fala de João que Mateus não disse. Disse João: Mestre, hoje nós vimos um outro homem possesso com espíritos malignos, e embora nós não conseguíssemos expulsar por termos medo, um homem conseguiu. Ele foi até o possesso e o expulsou em seu nome. Nós vimos isso e fomos lá impedir, porque ele, não sendo um discípulo como nós, não tem essa autorização. Revelare. O mestre respondeu: Vocês erraram, não impeçam mais. Não há como um homem fazer o bem em meu nome e depois falar mal de mim logo depois. Ou o homem é do bem ao nosso favor, ou é do mal contra nós. Não existe aqui, portanto, grupos diferentes de discípulos, mas sim pessoas que acreditavam em Jesus e faziam o bem em seu nome. Pedro também nos dá algumas palavras de Jesus no contexto sobre os pequeninos. Jesus disse aos que não amputarem seus dogmas, tradições, para entrar no reino: os que não abandonarem suas tradições serão salgados com fogo. Aquele que não se salgar em vida e não tiver sabor, o fogo da rehologramação irá salgá-lo. Portanto, tenham sal em vocês mesmos, procurando a paz. Bíblia Original Codex, Yohanan Moshe ou Marcos, capítulo 10. Jesus foi para a Judéia e para o outro lado do Jordão. A multidão chegou até ele e, como sempre fez, começou a ensinar. Pedro narra então o dia em que os bíblias quiseram incriminar Jesus com a questão do divórcio. Vide Mateus. Temos também a narrativa das crianças. Pedro nos diz que Jesus pegou no colo algumas crianças. Em seguida, o jovem rico, como já revelado em Mateus. Gran finale. Jesus revela então aos discípulos o que teremos no reino, se aqui desmaterializarmos por ele. Revelare. Revelo a vocês a verdade. Tudo o que vocês deixarem ou perderem por mim ou pelo reino, vocês receberão 100 vezes mais. Adulterium.
Este texto está adulterado em Marcos, a fim de corroborar prosperidade. Veja, receberá já nesta vida 100 vezes mais e no futuro a vida eterna. Esse acréscimo vai contra o que Jesus acabou de dizer ao jovem rico, aos discípulos, e a verdade deste dia revelada em Mateus. Revelare. O galardão não é posterior à salvação. Esse é um dos maiores enganos da teologia cristã pelos mestres da Bíblia. O galardão é a condição da salvação na matemática de Deus. Ele disse: receberá 100 vezes mais no meu reino. Esse é o reino. Tudo que você perder aqui por ele, deixar de ter por ele, ganhará 100 vezes mais eternamente. Dali foram para Jerusalém, e Jesus caminhava sozinho na frente, e eles, os 12, atrás. Novamente, Jesus fala sobre a morte para os educandos, os seus discípulos. Então Pedro narra que Tiago e João, e como disse Mateus, também sua mãe, tia de Jesus, pediram privilégio que no reino eles pudessem sentar ao lado dele. Vimos as respostas de Jesus em Mateus. Pedro nos dá um adendo. Se nem eu vim para ser servido, como podem querer cadeiras e títulos importantes? O mundo é assim, mas vocês não devem ser assim. Já em Jericó, temos a narração de Bartimeu, Bar, filho, Timeu, seu pai, que era cego e sempre estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ele foi curado pelo Mestre, como vimos em Mateus. Pedro nos dá detalhes. Quando Jesus ouviu o cego gritando, pediu para os discípulos o trazerem. Os discípulos disseram ao cego: fique feliz, filho de Timeu, pois o Mestre lhe chama. Ao ouvir isso, ele jogou a roupa que estava em suas mãos no chão, ao lado. Deu um salto e, de pé, saiu o mais depressa possível ao encontro de Jesus. Revelare. Não há como alguém dizer que deseja algo profundamente, que reconhece Jesus plenamente, se seu agir diz o contrário. A fé nele, o credere nele, dar crédito a ele, ser fiador dele, confiare, exige ânimo, alegria completa, força e esforço. O relaxo, o mal-feito, a preguiça, a inércia e o conforto são provas de que nossas palavras são falsas. Não existe fé sem esforço. Jesus, vendo toda aquela verdadeira fé nele, disse: vá enxergando, pois a sua fé o curou. Você está ouvindo a Bíblia Original Codex. Parabéns! Você já está em Marcos. Até o próximo capítulo. Bíblia Original Codex. Yohanan Moshe ou Marcos. Capítulo 11. Próximos de Jerusalém, já chegando em Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Pedro narra aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém em um jumentinho, no qual ninguém jamais havia montado. Já vimos essa passagem em Mateus. João Marcos registra que o jumentinho estava amarrado a um portão na rua. Uma pessoa viu e disse: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como o mestre havia dito, e assim deixaram eles irem com o jumentinho.
Pedro confirma que esta entrada em Jerusalém terminou no pátio do templo. Vimos em Mateus que aqui o mestre derrubou as mesas do templo e expulsou os comerciantes. Dali só saiu quando já era tarde e foi para Betânia com os 12. Pedro narra quando Jesus secou a figueira, como vimos em Mateus. O que aqui difere em sua versão é que só perceberam que a figueira secou no outro dia de manhã, diferente da versão de Mateus. Revelare. Os míticos. A eles, as diferenças das versões da mesma história só confirmam ainda mais evidências da veracidade dos fatos. A história central é a mesma nas 4 versões. É absolutamente natural, numa investigação, as versões serem parecidas, diferindo os detalhes. Mentira mesmo seria se as 4 versões fossem iguais. Então teríamos uma manipulação combinada. É possível que alguns discípulos estavam mais próximos e viram a figueira secar imediatamente, e outros só no outro dia de manhã. Ou tenham dificuldade de lembrar, após muitos anos, os detalhes desse dia, o que é tão natural para nós. Mas a história central é clara. Jesus secou a figueira e Pedro deixa claro, desde as raízes. O adendo aqui de Pedro sobre as falas de Jesus aos discípulos, admirados pela secagem da figueira, é brilhante. Quando quiserem que um desejo de vocês se materialize, isso não acontecerá se vocês tiverem algo contra alguém. É necessário, antes de desejar, de orar, não ter dívidas com ninguém, estar em paz. Vê a interpretação correta aqui? Jesus tinha muito contra os bíblias. A mágoa, a dívida aqui relatada, se refere aos próximos do bem, por óbvio. E terminou dizendo: quem não perdoa seu irmão, o seu frater, o seu sor, a sua frater, o seu sor, não será perdoado pelo Pai. Revelare. Deus não perdoa. Quem se perdoa é você mesmo, como temos preconizado na matemática de Deus. Voltaram para o templo novamente, depois de Jesus ter enfrentado os religiosos. Os mestres da Bíblia e os líderes do templo perguntaram a Jesus quem lhe tinha dado autorização para ter feito o que fez no templo. Capítulo 12. Jesus conta a metáfora da vinha, como vimos em Mateus. Os adendos contextuais de Pedro são: disse o nosso Supremo Mestre aos Bíblias e à multidão: vocês nunca leram na Bíblia? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pirâmide principal, o arquétipo. Quem fez isso foi o próprio Criador. Iluminare. Jesus estava dizendo que a Bíblia que eles usavam para o agredir falava sobre ele como a pedra rejeitada pelos religiosos. Mas que, como plano do próprio Criador, esta pedra lapidada pelos Bíblias e líderes do templo, cada chicote, cada insulto, cada prego em suas mãos e pés, seria a lapidação da pedra. Foi tornando-a angular, o vértice, o arquétipo, o alcantil, o topo da pirâmide. A humilhação de Deus foi a sua exaltação. Selá. O sábio, quando é insultado, sorri, porque sabe que é o aumento da sua glória. Glória, sabedoria, luz e evolução. Quer subir? Desça. Quer crescer?
diminua. Quer evoluir? Sofra. Então, os bíblias e líderes do templo começaram a planejar a sua morte. Pedro narra o episódio que os bíblias foram novamente tentar incriminá-lo sobre os impostos. Em seguida, assim como Mateus narrou, os saduceus vieram questioná-lo sobre a lei de Moisés e o casamento. Em várias reuniões simultâneas, planejavam incriminar Jesus. Tentaram pelo divórcio, pelos impostos, pela lei de Moisés, pelo casamento. E agora, por último, pela essência da Bíblia, o maior mandamento. O maior perito da Bíblia enviado por eles foi a última tentativa de fazê-lo pecar, de cometer um crime. Ele se aproximou e indagou Jesus sobre qual seria o maior mandamento, como já vimos em Mateus. Mas a fala do perito da Bíblia não é registrada em Mateus. Mestre, o Senhor acerta em dizer que o Criador é único e que não existe outro além dele. Que devemos amá-lo de todo o coração, com ciência e com todo esforço. E isso se dá por amar ao próximo, amando com todo o coração, com ciência e esforço o nosso próximo, também amando ao Criador. E isso é mais importante do que todos os sacrifícios, ofertas, dogmas, liturgias e religiosidades. Ao que Yeshua respondeu: Você está se aproximando do reino. Quando os mestres da Bíblia viram que até o maior perito da Bíblia enviado por eles saiu dali persuadido pela sabedoria de Jesus, nunca mais ousaram lhe fazer perguntas. Gran finale. Jesus vai para o pátio do templo e revela que ele não é apenas filho de Davi, mas Senhor de Davi. É neste dia que Jesus faz seu último ensino frontal aos religiosos, na passagem correlata em Mateus 23. Os bíblias e mestres da Bíblia se vestem com roupas diferentes, saudações diferentes, lugares importantes nas igrejas e buscam honra em suas festas e congressos. Mas, na verdade, eles são devoradores. Enquanto fazem orações longas, eles roubam o dinheiro das viúvas. A condenação mais terrível será para eles. É neste contexto que temos, veja bem, neste contexto. Após refutar publicamente os religiosos, líderes do templo e da Bíblia, ele senta em frente ao gasofilácio, lugar onde eram colocadas as contribuições do templo e as obrigações, como o imposto do templo que nós vimos em Mateus. Uma grande fila passava e depositava dinheiro nas caixas de ofertas, os gasofilácios. Muitos religiosos ricos ofertavam ali grandes quantias e faziam questão de mostrar os valores. Então uma viúva pobre, chegou e colocou apenas 2 pequeninas moedas de cobre, que não valiam quase nada. Revelare. É neste contexto, após Jesus refutar os religiosos que roubaram as viúvas como devoradores, que ele, sentado em frente ao local das ofertas do templo, propositalmente, vê essa viúva pobre e diz apenas para seus discípulos: Vejam, meus discípulos, esta viúva pobre fez a maior oferta de todos. Pois todos aqui deram o que lhes sobrava, mas ela, mesmo sendo pobre, deu tudo o que possuía para viver. Revelare. Jesus não está apoiando a caixa de ofertas, nem o templo, nem os dízimos, nem as próprias ofertas.
pois ele havia acabado de ensinar contra os líderes do templo, da Bíblia, e contra os devoradores que roubavam as viúvas, os mais pobres. Ele está contra o sistema, mas dentro da verdade relativa, da doxa relativa, respeitando o que a viúva tem como verdade, dentro da verdade dela, naquele momento, ele vê seu desejo, sua intenção, sua motivação, sua entrega, sua fé, que é a coragem, a confiança e a fidelidade. Toda doxa está errada, mas o espírito da lei, o espírito da Bíblia, é o que ele vê. E nisto, apenas esta viúva estava sendo sincera. Apenas esta viúva, dentre toda aquela multidão de ofertantes, como relata Pedro e João Marcos, toda aquela fila de pessoas no pátio do templo, apenas ela estava realmente amando ao Criador com todas as suas condições, força e coração. O dízimo está errado. A oferta para o templo é errada. O templo é um erro. O legalismo é um erro. As roupas, as saudações, os melhores lugares no templo, nas igrejas, nas festas, as honras, os títulos e o clero. Mas dentro de todo esse engano, o que ele vê é quem realmente, dentro da sua doxa relativa, pratica a única ortodoxia, o bem e o amor. Quem realmente, dentro da sua doxa relativa, é sincero ao ponto de cumprir tudo o que acredita. Como ensinamos nos graus sobre verdade relativa, ai daqueles que defendem o sistema, mas não dão dízimos, não dão ofertas, não concordam com isso ou aquilo. Estão mentindo a si mesmos. Se você é católico e não conhece a verdade, seja católico, de todo o coração e esforço. O mesmo para evangélicos, espíritas e todas as religiões. Ai daquele que participa daquilo que não concorda inteiramente, pois seu coração é falso. A pregação central de Mateus 23 e Marcos 12 é a falsidade. Revelare finale. Do grego hipocrisia, que significa fingir, ser falso, usada na antiga Grécia para os atores de teatro. Na série Tudors, na TV, um líder protestante da Inglaterra diz: toda arte é uma mentira. Todo culto é uma cerimônia, uma encenação. Toda sinagoga é um teatro da vida de Jesus, lucrando com a história de Jesus. Todo pregador é um artista, usando o enredo da cruz para mentir e enriquecer. Toda religião é uma arte, uma cópia, uma reprodução do original com suas adaptações. Toda religião é uma fraude, um embuste, um engodo, embora dentro delas estejam os justos. Hipocrisia é igual a arte. O praticante da hipocrisia é um artista. O praticante da hipocrisia religiosa, que nosso Supremo Mestre sempre se referiu, é o falso, o joio, a palha. Hipocrisia é igual a falso, que é igual a joio, que é igual a palha. E o que ele fará no primeiro dia do seu reino com a palha? Diz o Senhor da guerra: eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo para produzir a sua ferramenta, mas também criei o assolador. É ele quem cria o caos, a guerra e a destruição dos falsos. Bíblia Original Codex, Yohanan Moshe ou Marcos, capítulo 13. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo,
Depois de seu último ensino contra os religiosos, um de seus discípulos disse: Veja, mestre, o tamanho dessas pedras, que construções fabulosas! Ao que o nosso mestre respondeu: De fato, mas não ficará pedra sobre pedra ainda nesta geração. Jesus chama os discípulos para o Monte das Oliveiras, que ficava em frente ao templo, para lhes ensinar sobre o fim. Como já vimos em Mateus, os grandes revelares de Mateus 24, aqui nessa passagem correlata, nas memórias de Pedro, temos o ensino de Jesus para seus iniciados. O mestre estava respondendo sobre o que havia acabado de falar no pátio do templo sobre o fim, ainda naquela geração. Revelare. Aqui vemos o quanto os Bíblias de hoje não conhecem as Escrituras para o bem, mas apenas para o mal, quando julgam e condenam. É falso, é joio, é palha, é hipocrisia. Para os Bíblias, anticristo é o que virá contra a igreja institucional. Isso é falso? É verdadeiro, é trigo, é fruto, é irmão verdadeiro. E Jesus Cristo deixa claro: o anticristo será a favor, nascerá de dentro do próprio sistema religioso. Isso é verdadeiro. É falso. Para os Bíblias, os cristos são os homens de hoje que se proclamam Cristo, Messias, hereges e seitas que eles elegem em suas escolas rabínicas de heresiologia. Isso é falso. É verdadeiro. E Jesus Cristo deixa claro: os cristos eram judeus naquela geração, entre 33 a 70 depois de Cristo, que se apresentariam como Messias. É falso. Para os Bíblias, as guerras, pestes e terremotos são os desastres que acontecem hoje, como sinais do arrebatamento ou volta de Jesus. Isso é falso. Verdadeiro. E Jesus deixa claro que estes sinais seriam apenas desastres naturais, como sempre existiram, e nenhum desses desastres era o fim. É falso. Para os Bíblias, as perseguições contra os evangélicos, católicos, cristãos em geral, qualquer tipo de pseudo-censura hoje, é cumprimento do que Jesus disse. Isso é falso. É verdadeiro. E Jesus deixa claro que os discípulos dele seriam perseguidos naquela geração, açoitados dentro das igrejas, no próprio sistema, naquele tempo. É falso. Para os Bíblias, eles não devem se preocupar com o que vão falar, pois o Espírito Santo vai colocar palavras na boca deles. Isso é falso. É verdadeiro. E Jesus deixa claro que essas palavras sairiam da boca dos discípulos quando fossem interrogados dentro das sinagogas do sistema naquela geração. É falso. Para os Bíblias, o amor se esfriaria e, por isso, os cultos e missas estão frias e as pessoas não sentem mais a presença de Deus, pois o pecado se multiplicou. Mas isso é falso. É verdadeiro. E Jesus deixa claro que o amor se esfriaria porque as famílias seriam divididas quando membros dela fossem condenados à morte pelo sistema naquela geração. É falso. Para os Bíblias, os congressos de missões, o evangelizai católico e todo tipo de proselitismo deve ser praticado em nome do ID, para que venha o fim. Isso é falso.
mas é verdadeiro. E Jesus deixa claro que o fim veio em 70 depois de Cristo, quando, de fato, o evangelho do reino foi anunciado a todas as nações naquela geração. É falso. Para os Bíblias, os dias serem abreviados é o tempo que está passando rapidamente ou o avanço da tecnologia que facilita e acelera os nossos dias. Isso é falso. É verdadeiro, e Jesus deixa claro que o abreviar daqueles dias se dá pela interferência do Criador, pois mais de 500 judeus eram crucificados por dia em 70 depois de Cristo, no microapocalipse de Jerusalém. É falso. Para os Bíblias, os falsos profetas somos eu, Caio Fábio e outros, porque falamos da vinda do reino com alegria, ou porque confrontamos as mentiras do sistema. É verdadeiro, e Jesus deixa claro que os falsos profetas são falsos pregadores que, como atores, encenariam o enredo da história da cruz nos muitos teatros cristãos, lucrando com o nome de Cristo e realizando sinais falsos, curas psicossomáticas, procurando enganar os eleitos, se fosse possível. Todo falso profeta faz sinais falsos, curas falsas, promete privilégios e interferência divina mediante sacrifícios e ofertas. Então Pedro narra como Mateus o macroapocalipse. Depois deste primeiro fim, desta primeira tribulação, só então, quando o sol e a luz escurecerem e os meteoros caírem do céu, os homens me verão, vindo nas nuvens com poder e luz. Meus discípulos, entendam. O fim desta geração, a geração de vocês, meus discípulos, é como uma figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem o que falei se cumprindo, saibam que o fim está às portas. Revelare. Jesus não disse que ele estaria às portas, mas que no microapocalipse, o fim de Jerusalém e do templo, naquela geração, estaria às portas. Então disse: eu asseguro que não vai passar desta geração até que todas essas coisas relativas ao fim de Jerusalém aconteçam. Todo o cosmos imaterial e todo o cosmos material podem passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Como eles não sabiam quando isso aconteceria, e de fato só aconteceu em 70 depois de Cristo, quase 40 anos depois, disse: fiquem atentos, pois é como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa na responsabilidade dos funcionários e diz ao porteiro que cuide, como os funcionários e o porteiro. Vocês também não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Revelare. À tarde seria 33 a 40. À meia-noite seria 40 a 50. Ao cantar do galo seria 50 a 60. E ao amanhecer foi o que aconteceu, de 60 a 70 depois de Cristo. Revelare. Se no microapocalipse a geração de 40 anos foi subdividida por nosso mestre em tarde, meia-noite, cantar do galo e amanhecer, que são as vigílias, das 6 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6 da manhã. Então, no macroapocalipse, temos o mesmo até 2026, 2029, 2033 ou data próxima. Jesus conclui o ensino aos discípulos, dizendo: quando eu voltar,
não os encontre dormindo. Fiquem acordados, não se distraiam. Parabéns, você está avançando rápido na leitura da Bíblia Original Coadex. Na próxima vez, falaremos do capítulo 14 de Yohanan Moshe ou Marcos. Bíblia Original Codex, Yohanan Moshe ou Marcos, capítulo 14. Perto da Páscoa, os bíblias e líderes do templo estavam procurando flagrar Jesus em algum erro para condená-lo à morte. Pedro narra quando a mulher derramou sobre a cabeça de Jesus um frasco de um perfume muito caro. Pedro e João Marcos dão detalhes sobre o valor do perfume: 300 denários, 300 dias de trabalho. O perfume valia 1,5 kg de prata. Jesus repreende os discípulos e os homens que julgaram a ação de amor da mulher. E Judas, um dos que foi publicamente repreendido por Jesus ali, ficou com ódio, procurando vingança. Foi até os líderes da igreja a fim de entregar Jesus. Revelare. Jesus sempre se referia às moedas como nomisma, em grego, dinomos, lei, regra. O dinheiro daqueles dias tinha o mesmo nome de lei, Bíblia. Lei do sistema político, impostos e constituição. Lei do sistema religioso, dízimos, ofertas e a Bíblia. Revelare. Judas tinha condenado aquela mulher por derramar sobre Jesus 300 moedas, mas agora se vingava dele por apenas 30 moedas de prata. Pedro dá detalhes do dia da comemoração da Páscoa entre os discípulos. Jesus disse: ao entrarem na cidade, verão um homem carregando um pote de água. Sigam-no e digam ao dono da casa que deixe ele entrar. O mestre quer saber onde fica o salão de hóspedes, para que ele possa comemorar a Páscoa com seus discípulos. Educare. O Santo Graal, conhecido pelos bíblias como Eucaristia e Santa Ceia, é, na verdade, a Páscoa. A Páscoa é exclusiva para homens, judeus e circuncidados. Iluminare. Jesus comemorou a festa da saída do Egito por Moisés, com seus discípulos em um salão de hóspedes emprestado. Jesus continua: e então ele mostrará para vocês uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Preparem ali tudo para nós. Revelare. Esse é nosso mestre, organizado. Tudo o que faz é excelente, mas nunca teve templo, sinagoga ou patrimônio. Pedro nos conta que nesta noite de Páscoa, Jesus revelou que um deles iria traí-lo. O contexto revelado está em Mateus. Revelare. Em Mateus, vimos que Jesus disse para não repetirem aquele momento e nunca tornarem aquilo um ritual. Mas agora em Pedro, registrado por João Marcos, temos ainda mais luz sobre aquela noite. Disse Jesus: eu afirmo que hoje é a última vez em que bebo vinho com vocês. Agora só voltarei a beber o vinho novo no primeiro dia do reino. Vê, ele está dizendo que nunca mais iria comemorar a Páscoa, pois morreria. A interpretação é absolutamente orgânica, natural, sem nenhum vestígio de misticismo. Páscoa é apenas uma festa, uma tradição religiosa e secular que os judeus comemoravam por ter origens na história de Moisés e Israel. Veremos em Lucas e João a confirmação disso. Então cantaram uma música sobre a saída de Israel do Egito e foram para o Monte das Oliveiras.
Temos a narrativa do Mestre vaticinando que eles o abandonariam e que Pedro, por medo, negaria conhecê-lo 3 vezes. Jesus se distancia para meditar 3 vezes. Temos então as verdadeiras palavras dele naquela triste noite. Veja Mateus. Judas chega com uma multidão de homens armados enviados pelos líderes do templo e da Bíblia. Pedro decepa a orelha do funcionário de confiança do maior líder do templo. Ao ver isso, Jesus Cristo diz: Por que não me prenderam enquanto eu estava ensinando todos os dias no pátio do templo do seu Senhor? Jesus se referia a Caifás. Os 10 discípulos o abandonam. Um jovem, enrolado em um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando os homens armados o viram, tentaram agarrá-lo, mas ele saiu correndo. Enquanto corria, o lençol caiu e o deixou nu. Este jovem foi mais corajoso que os 10 discípulos. Pedro o seguiu de longe até a casa do líder principal do templo. Ele mesmo conta aqui que sentou perto dos guardas, esquentando-se junto ao fogo. Inicia-se o julgamento de Jesus. Conseguiram testemunhas para incriminar Jesus. Mas sua condenação à morte se deu pela sua própria boca, quando respondeu a um dos principais líderes do templo: Não somente sou o Messias, como dizes, mas vocês todos me verão descendo nas nuvens do céu na glória do Criador. Rasgaram as vestes e gritaram: Blasfêmia! Blasfêmia! Eles violentamente batem em Yeshua, como vimos em Mateus. Pedro narra quando negou conhecer Jesus por medo e para continuar ali perto de onde nosso mestre estava. Ao ver que tinha negado, como Jesus tinha dito, entendeu a que Jesus se referia quando disse: 3 vezes me negará. E começou a chorar copiosamente.